Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a análise dos termos da oração. Estamos falando sobre períodos simples, a chamada oração absoluta. Já falamos sobre vários termos, hoje vamos falar sobre termos que aparecem na oração ligados a nomes. Tudo bem? Vamos começar pelo adjunto adnominal. Como o próprio nome do termo já diz, nós vamos falar de termos que vêm ao lado do nome. Mas de que nome? Do substantivo. Tudo bem? Substantivo, lembre-se aí, é uma palavra que dá nome a seres, quaisquer seres. Tudo aquilo que tem nome é substantivo. Vamos achar esse substantivo núcleo dentro de outros termos da oração e verificar quais os elementos que estão em torno desse substantivo. Os elementos que estiverem em torno, ao lado desse substantivo, será chamado adjunto adnominal. Vamos ver na tela. Uma definição gramatical para você guardar aí. É um termo acessório, mas não é dispensável, ele é acessório, ele amplia o significado do substantivo na oração. É um termo acessório que se refere ao substantivo sem que haja um verbo separando-os, separando o adjunto e o substantivo. Não pode haver um verbo. Por quê? Porque se houver, nós não teremos um adjunto adnominal. Teremos um termo já estudado, que é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Bom, veja um exemplo então para entender adjunto adnominal. Aquela interessante obra literária obteve um honroso segundo lugar. Vejam, vamos separar sujeito e predicado. Aquela interessante obra literária é o nosso sujeito. Obteve um honroso segundo lugar é o nosso predicado. Qual você acha que é o substantivo núcleo do sujeito? Obra, claro, né? A partir da palavra obra, outras palavras surgiram. Essas palavras estão orbitando, estão em torno do substantivo obra. Vejam lá. Aquela obra, interessante obra, e literária, se referindo à obra. Muito bem, são adjuntos adnominais, estão se referindo e estão ao lado do nome. Não precisa ser exatamente ao lado, né? Eles estão próximos do nome. O importante é o que aparece ali na definição. Não pode haver um verbo separando esses elementos. O segundo termo que interessa para nós é um objeto direto. Um honroso segundo lugar. Qual é o núcleo desse objeto? É a palavra lugar. E vejam quais são as palavras que estão orbitando em torno de lugar. Um, honroso e segundo. Você entende o que é isso? Orbitar é estar ali por perto, é surgir por causa daquele núcleo substantivo. Para ficar mais simples para você, vamos rever quais são as classes gramaticais que normalmente surgem próximos ao lado do substantivo, que se referem ao substantivo. São 5 classes gramaticais, né? Você as conhece, será fácil para identificá-las numa oração. Lembre-se, ache o núcleo substantivo e procure essas classes gramaticais próximas ao lado desse substantivo. Vamos ver na tela. Temos lá o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o numeral e o pronome. Todas essas classes gramaticais referem-se ao substantivo. Tudo bem? Vocês se lembram disso? São classes gramaticais. Classes, porque são chamadas assim? Porque elas têm uma característica em comum. Na verdade, todas essas palavrinhas existem para estar ali junto do substantivo. O artigo define ou indefine o substantivo. O adjetivo e a locução adjetiva caracterizam o substantivo. O numeral quantifica. E o pronome tem várias funções, mas algumas vocês se lembram bem, certamente. O pronome possessivo, demonstrativo, relativo, o pronome pessoal, enfim. Né? O pronome só vai se interessar para nós, aqui no adjunto adnominal, quando ele estiver ao lado do substantivo. Combinado isso? É muito comum que se confunda adjunto adnominal com predicativo do objeto, um termo já estudado por nós quando vimos a classificação dos predicados.
Como fazer para não confundir adjunto nominal e predicativo do objeto, se ambos podem ser representados por adjetivos ou locuções adjetivas e ambos vêm ao lado do nome, ao lado do substantivo? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu espero que fique mais fácil para que você faça a classificação. Vamos ler a dica e vamos aplicar nos exemplos. Vejam comigo. Substitua o termo do qual o substantivo for núcleo por um pronome substantivo. Vamos nos lembrar, o que é um pronome substantivo? É aquele que não está acompanhando o substantivo, mas está substituindo o substantivo. Se ele acompanhar, ele será adjunto adnominal. Não é isso que interessa agora. É um pronome que entre no lugar do substantivo. Se acontecer do substantivo núcleo e os termos chamados, ou que nós acharmos, né, que são adjuntos adnominais, serem substituídos todos pelo pronome substantivo, nós teremos a certeza de que aquele termo que nós consideramos adjunto adnominal é mesmo adjunto adnominal. Vamos ver no exemplo? Aquela interessante obra literária obteve um honroso segundo lugar. Vejam lá. O sujeito é aquela interessante obra literária. O núcleo, obra. Nós temos o pronome aquela, o adjetivo interessante e o adjetivo literária em torno, orbitando, próximos ao substantivo núcleo obra. Depois nós temos um honroso segundo lugar. Aí trata-se de um objeto direto, o núcleo é a palavra lugar. O que aparece junto da palavra lugar? O artigo o adjetivo honroso e o numeral segundo. Se eu pedisse para vocês, substituam o sujeito por um pronome. Que pronome você colocaria? Aquela interessante obra literária. Bom, é muito fácil. Eu colocaria ela, aquela interessante obra literária. Ela obteve. Mas ela obteve o quê? Um honroso segundo lugar. Será que dá para eu substituir todas essas palavras, lugar e as palavras que estão ao lado de lugar, por um único pronome? Sim, é possível. Eu posso dizer ela o obteve. Ficou claro para vocês? Se eu conseguir substituir o substantivo e aquele termo que eu acho que é adjunto adnominal por um pronome substantivo, eu passo a ter certeza de que eu fiz a classificação correta. Aquele termo ao lado do substantivo era mesmo adjunto adnominal. Tudo bem? E se eu não conseguir? Mas se não for possível fazer essa substituição do substantivo e as palavras que o acompanham por um único pronome substantivo? Aí chegaremos à diferenciação que nos interessa. Nós acharemos o predicativo do objeto. Leiam agora o exemplo. O estudante considerou o evento empolgante. O estudante é o nosso sujeito. O núcleo desse sujeito é estudante. Ao lado dele há um artigo. Esse artigo é um adjunto adnominal? Sim, vejam lá. Nós substituímos o sujeito, o estudante, pelo pronome ele. Ele considerou. Considerou o quê? O evento empolgante. Opa, agora temos aí uma diferenciação em relação à frase vista no exemplo anterior. Considerou o quê? O evento. Eu consigo substituir o termo evento por um único pronome substantivo. Ele o considerou empolgante. Eu não consegui tirar o empolgante da oração. Por que não? Porque não era um adjunto adnominal. Era uma informação importante que deveria continuar a constar na oração. Não é? Se não foi possível a substituição de evento mais empolgante por um único pronome substantivo, mas a palavra empolgante, que é o adjetivo, continuou na oração, ela será predicativo do objeto e não adjunto adnominal. Ficou claro para vocês? Entenderam isso? Consegui substituir adjunto adnominal. Não consegui, o adjetivo ficou na oração, predicativo do objeto. Muito bem. Não é um termo assim muito fácil de se analisar, não é tão pacífico, mas se você treinar um pouquinho, você consegue guardar essa dica e fazer a distinção. Vamos ver mais um termo. Vamos estudar o complemento nominal.
De novo, o nome já diz, se é complemento nominal, ele vem ligado ao nome. Mas não é e não deve se confundir, né, com o adjunto adnominal. Ele não é acessório como adjunto adnominal, ele é integrante. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele complementa o sentido de uma palavra. Quais são as palavras que o complemento nominal pode complementar o sentido? De quais palavras, né? Vamos ver. É possível que o complemento nominal venha ligado a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Mas não quaisquer substantivos, adjetivos ou advérbios. É necessário que eles sejam transitivos, que o sentido não pare neles, mas passe para o termo, que será o complemento nominal, que complementará o sentido do substantivo, do adjetivo e do advérbio. Então, veja, normalmente o substantivo é abstrato, não é um substantivo concreto. Por exemplo, cadeira jamais vai ter um complemento nominal. Agora, amor, que é um substantivo abstrato, esse sim poderá ter um complemento nominal. Vamos ver os exemplos na tela e veja se você consegue fazer a distinção de complemento e adjunto. O favorecimento de alguns candidatos foi evidente. Observem, se eu falo em favorecimento, a pergunta seria imediata: favorecimento de quem ou de que, não é? Há aí um movimento de sentido do substantivo para o complemento nominal, aquele termo que vem complementando o sentido do nome substantivo. Um segundo exemplo. As notícias foram favoráveis a alguns candidatos. Temos aí um adjetivo. O sentido desse adjetivo também não está completo. Passou para o termo que veio depois dele, que é o complemento nominal. Se eu digo que foi favorável a alguém, a alguma situação, enfim. E a outra palavra que também pode ter um complemento nominal é o advérbio. A mídia posicionou-se favoravelmente às medidas anunciadas. A mídia posicionou-se favoravelmente a quê? As medidas anunciadas. O termo as medidas anunciadas é aí o elemento que recebe esse advérbio de modo favoravelmente. Muito bem, o complemento nominal é sempre um elemento passivo, tal qual é um objeto. Ele é sempre um elemento que recebe o sentido do nome anterior, ou o substantivo, ou o adjetivo, ou o advérbio. Tudo bem para vocês? Ficou claro o complemento nominal? Pessoal, até a próxima aula e depois continuaremos a falar de outros termos da oração. Um grande abraço para vocês.